A todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus aí, amado? Amado, eu gostaria de continuar um tema que Deus nos deu para trazer para a nossa igreja. Você pode ler comigo? A ressurreição do nosso Senhor Jesus. Está na terceira parte. Quem desejar a primeira e a segunda eu posso lhe passar, para que você possa se edificar e pregar para outras pessoas. Mas eu estava meditando, amado, vendo o quanto esse tema é importante para a vida cristã. Tem um documentário, eu não sei em outros canais que tem, mas eu tirando que tem no YouTube, chamado A História das Religiões. Eu já assisti ele quase todo, ele é grande, irmão, muito grande. Ele fala de todas as religiões do mundo. Quer ver uma coisa interessante que diz lá? Que de todos, ele chama de fundadores, né? De todos os fundadores das religiões, só teve um que está vivo. Os demais todos estão mortos e seus túmulos podemos encontrar. Jesus também, amado, tem um túmulo lá em Belém que as pessoas visitam ele, em Jerusalém precisamente. Só que é um túmulo como está ali, ó, vazio, naquela figurinha que está ali na telão para os irmãos. E é muito bom, amado, você saber que você serve uma pessoa viva. Você não fala com o morto e você nem serve um morto. Você fala com o vivo e serve um vivo, que é Jesus. Olhe para cá em nome de Jesus. Então eu gostaria que você colocasse no seu coração mais essa semente. Uma semente de fé, uma semente de certeza. Por quê? Amado, uma coisa é certa. Pensa num ser que tem alegria em querer roubar a nossa fé. Chama-se o diabo. A nossa fé a gente não consegue ver, mas você consegue sentir. E a nossa fé é algo que agrada o coração de Deus. Eu queria compartilhar contigo aqui alguns fatos históricos, para que você possa entender por que hoje tem judeu que estão esperando a volta de Jesus. Mas não como nós. Nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus. Amém, irmãos? Entenda só. A Bíblia nos ensina que um dia ia vir a este mundo o Salvador da humanidade. E ele ia nascer de um povo. Dentre vários povos do mundo, Deus escolheu um povo, separou para dizer, olha, daquele povo ali vai sair o Salvador do mundo. Que povo foi esse? Lá quando ele separou Abraão, para andar com Abraão, ali o nome era Hebreus. Depois que eles se alojaram numa região e começaram a morar, e eles se edificaram, região da Judéia, deu-se o nome de judeu. Mas hoje, mais do que judeus, são chamados de israelitas. É o povo nascido de Israel. O que é Israel? Príncipe de Deus, que era Jacó. Os irmãos lembram? Quem era Jacó? É um dos patriarcas da nação judaica. Não tem Abraão, Isaac e Jacó? Então esses três são chamados de quê? Patriarcas da nação judaica. Nasceu de Abraão, passou para seu filho Isaac, chegou a Jacó. De Jacó, Deus muda o nome dele para Israel. De Jacó nasce 12 filhos. Desses 12 filhos, Deus institui 12 tribos. Dessas 12 tribos nasceram as 12 nações que compõem o país chamado Israel, propriamente dito. Amém, irmãos? Dentro de Israel, amado, tem um povo, tem uma galera lá que estão esperando Jesus vir pela primeira vez. Nós estamos esperando Jesus vir pela segunda vez. Aleluia. O que acontece? Como é que esse povo que lê a Bíblia está esperando Jesus voltar pela segunda vez, já que eles leem a Bíblia? Eles leem a Bíblia antes de nós. E como é que eles estão com esse espírito de engano na vida deles? Eu queria compartilhar contigo algo que eu aprendi no tempo da pandemia. Vê comigo. Existe o que a gente chama de falso, desinformação e, lê comigo,
prejudicial. Esse nome falso aqui, que no direito é chamado, muitas pessoas chamam de fake news. Todo mundo já viu fake news? Quer dizer, notícias falsas. O que é uma coisa falsa? É uma informação incorreta, é uma conexão falsa ou um conteúdo enganoso. Eu queria até colocar um quarto aqui, amado, que é também chamado, toda informação desatualizada também pode ser falsa. Por exemplo, alguém chega para ti e diz assim: nós brasileiros somos 190 milhões de habitantes. Não é fake news, mas é uma informação falsa. Hoje somos mais de 210 milhões de habitantes. Então já fomos um dia 190, não somos mais. Então vai entrar bem aqui, ó. E também, se eu continuar falando para as pessoas, eu estou desinformando as pessoas. As pessoas vão começar a reproduzir, pela boca do pastor Fábio, que o Brasil tem 190 milhões de habitantes. Que o pastor Fábio que falou. Então eu desinformei aquelas pessoas. Eu não informei. Amado, o que é desinformação? É um contexto falso, é um conteúdo falso, é um conteúdo manipulado, é um conteúdo fabricado. Não existe. Né? Aquelas retóricas ocas, né? Aquele conteúdo que as pessoas ficam manipulando. Tem uma frase no mundo que diz que se você falar uma mentira 1000 vezes, pode ser que vire uma verdade. Bota bem aqueles, por favor. Provérbio 16, 28. Provérbios, você pode ir gravando, tá, amado? Marcando na sua Bíblia, anotando. Provérbio 16, 28 diz assim, ó. O homem o quê? E o difamador. A gente sabe que o Código Penal ensina crimes contra a honra. Quem são eles? Calúnia, difamação e injúria. Calúnia, difamação, ó, difamação aqui, ó, e a injúria. E tem um quarto chamado também ameaça. Se eu ficar ameaçando uma pessoa, eu sou um empregador. Ou então eu estou numa escola e fico ameaçando meu aluno, ameaçando meus funcionários. Isso também é um crime contra a honra. A Bíblia diz que o homem perverso, ele espalha o que, irmãos? Contendas. Essas contendas são inimizades. É eu fazer com que a pessoa se torne inimiga daquela outra. Amado, toda contenda um dia foi uma fofoca. Então é muito importante que nós não se metemos em fofoca, disse-me-disse, intriga, contenda. A pastora começou o culto lendo o que? Não foi Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amado, quando a gente se converte, Deus não manda tu ficar mal com teus amigos, mas Ele manda tu fazer um crivo para o teu bem da tua vida espiritual. O difamador, ele separa os maiores amigos. O difamador, irmãos, ele consegue dizer algo para os teus amigos tão feio que os teus amigos que dizem que te amam querem se separar de ti. Isso não é feio? Isso é muito perigoso. Está aqui na Bíblia, ó. Provérbios o quê? Volta lá, eles, para o slide, por gentileza. O que é prejudicial? É uma má informação, um vazamento, um assédio, um discurso de ódio. É algo prejudicial. Então, uma informação, ela pode ser falsa, ela pode ser desinformação, ou pode ser algo prejudicial. Na pandemia, correu muito fake news e muita desinformação. A gente não sabia, por exemplo, coronavírus existia desde 1968. Em 68 existiu o coronavírus. Agora, essa família dele, que foi a pandemia de 2019 e entrou 2020, tem, amado, históricos que contam que o Covid, ele é chamado de Covid-19, porque é da família de corona. Ele é chamado de Covid porque ele foi patenteado, foi diagnosticado, foi ali relatado, foi ali colocado cientificamente em 2019. Tem história que fala no mês de agosto, mas a ONU só reconhece o mês de dezembro. Então, em dezembro de 2019,
Covid-19 já existia. Aí nós tivemos o quê? Ano Novo, que não era para ter, as festas, né? Tivemos Carnaval, que não era para ter, e até hoje eu lembro, no dia 23 de março, o Brasil resolveu fechar as portas. E só voltamos no mês de setembro, com muito distanciamento. Então, nós tivemos muita desinformação. Não, só podia lavar a mão com álcool. E haja nós procurar álcool. Eu cheguei a comprar álcool, amado, de R$20. A garrafinha de 500 ml. Quer dizer, não podia nem lavar com água e sabão. Tinha que ser com álcool. Hoje, entendeu? A gente fica vendo. A gente vê tanta coisa acontecendo, né? Uma vez, eu lembro bem claro que eu fui num culto. Eu cheguei no culto morrendo. Nunca mais eu ando de máscara na rua. Não sou doido. Amado, se esse Covid estiver na rua, acabou. Se alguém lembra disso. Não uso mais máscara na rua. Para querer matar a gente, meu irmão. Tudo bem. Vamos respeitar o que a ONU dizia, o OMS falava. A gente está aqui junto, perto um do outro. Agora, na rua, andando de máscara. Amado, a gente viveu coisas horríveis. E haja pressão psicológica, você vê caminhões, lugar que faltou caixão, lugar que o ente querido não podia chegar perto do ente querido para enterrar. Era dentro de algo lacrado. Era interessante, né? Lacrava o caixão, ninguém podia chegar perto e enterrava. Mas o cara que estava guiando o carro da funerária vinha com o caixão, Deus sabe de onde. Por que ele podia, não podia chegar perto do meu ente querido? Amado, foi tanta coisa que se você fosse debater, se hoje fosse esses mesmos dias de 2020, nós fôssemos debater, você era chamado como? Negacionista. Pastor Fábio é um negacionista. Está negando um ensino. Mas, amado, será que isso aqui não caiu na desinformação? Porque nem eles sabiam o que estavam sendo feitos. Amado, infelizmente, eu conheci o paciente zero de São Luís, da Covid. E, infelizmente, também, eu conheci o paciente zero de Santa Inês. E a gente pode afirmar, eu posso afirmar, que na vida dessas pessoas aconteceu muita desinformação. Muita desinformação. Não foram informações concretas. Não foram informações científicas. Foram informações empíricas. O que é algo empírico, amado? É algo que não tem uma comprovação científica. Ninguém pode atestar que aquilo é aquilo mesmo. Exemplo. Alguém já viu uma mãe, quando o filho está com soluço, o que aquelas mães fazem com o bebezinho? O que elas fazem? O que elas fazem? Pegam um algodãozinho e botam onde? Sim ou não? A ciência diz que isso dá jeito, mas não dá jeito. Ou seja, isso é um conhecimento empírico, mas funciona. Mas a ciência não diz que funciona. Entendeu? O que é conhecimento? Isso aqui é só um exemplo. Conhecimento empírico, o que é não empírico. Amado, a gente viveu muitos dias de conhecimento empírico na pandemia. Muita desinformação e muita coisa também que foi prejudicial. Será que aquelas pessoas que estavam entubadas, que viviam uma vida toda tomando remédio para diabetes, nos seus entubamentos, receberam os remédios de diabetes? Ou morreram porque a diabetes se agravou pela falta de não tomar o remédio? Os irmãos estão me entendendo? Estou falando essa frase aqui, amado, porque eu conheci pessoas em Santa Inês que me falaram isso, dos seus familiares que morreram. Então, amado, essas três coisas aqui aconteceram nos dias da pandemia. E Deus nos guarde para que isso aconteça mais, em nome de Jesus. Pois é. Ah, pensou? Quem tinha comorbidade foi para o hospital. Será que davam para aquelas pessoas os remédios de suas comorbidades?
Tá vendo? Ele foi super sensato e foi um homem assim usado por Deus. Amado, essas três coisas aqui são prejudiciais não só no mundo secular, mas também no mundo espiritual. E eu queria agora entrar na Bíblia para que você visse o que aconteceu com Jesus no tempo dele, antes dele ser morto e depois dele ser morto. Aconteceu essas três coisas aqui, ó. Fake news, aconteceu desinformação e também aconteceu algo prejudicial. Olha só, aqui nesse próximo slide, leia aqui comigo, só um pouquinho para cá, Elias, por gentileza. Mateus 27, de 62 a 66. Você pode marcar na sua Bíblia, anotar. Mateus 27, de 62 a 66. Leia aqui comigo, ó. O 62 diz o que, igreja? No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, fizeram o quê? Disseram: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, sabe quem é esse embusteiro aqui, amado? Estão se referindo à pessoa de Jesus, chamando ele de arruaceiro, de uma pessoa mentirosa, de uma pessoa que fez muito mal para a nação. Enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. 64. Ordena, pois, o que, igreja? Para não suceder que, vindo os discípulos dele, roubem o corpo dele e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Ele deu a escolta para os sacerdotes. 66. Indo eles, fizeram o quê? Montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a... Fizeram o quê, irmãos? Deixaram a escolta, selaram a pedra. Ou seja, esse corpo não tem como sair daí de dentro. Meu irmão, se os discípulos fossem, como estão aqui dizendo, no 65, volta aqui, Elias, por favor. Se acontecesse isso aqui, ó, o 64... Se de fato acontecesse o roubo do corpo de Jesus, tinha que ser discípulo muito bom de espada, porque soldado romano era homem de guerra. Para vencer uma escolta, aquela escolta ali, amado, tinha no mínimo 12 homens. Para vencer 12 homens com lança, espada e escudo, era um caboclo muito bom de guerra. E Jesus não tinha esses homens. Pedro era brabo? Era, mas não era esse homem de guerra. Não era. Ele era um pescador. Aí o que aconteceu? Para roubar esse corpo, Jesus de fato tinha que estar morto. E ele não estava morto. Outra coisa, selaram a pedra, não foi? 66 aqui, Elias, por favor. Não selaram a pedra? Era muita. Depois de derrotar os 12 homens, aí vai fazer agora força para tirar essa pedra do local. Irmãos, se essa pedra tivesse sido quebrada, ou tivesse quebrado o lacre dela, não se ia ver. Foi quebrado esse lacre. Na marreta, alguma coisa forte lá. Não ia se ver. Agora, volta para o slide, Elias. Até aí os irmãos entenderam? Entenderam, né? Agora, olha esse outro texto aqui, ó, ainda em Mateus. Agora no último capítulo de Mateus, ó, Mateus 28, do 11 ao 15. Aqui é um fake news, tá? Tem fake news na Bíblia, viu, irmãos? E indo elas, Maria Madalena e Maria, e eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Ó, irmão, a guarda bem aqui, ó. Os 12 homens voltaram de lá. Voltaram por quê, igreja? Alguém lembra por que voltaram? Porque vieram 2 anjos no raiar do dia do domingo. Esses homens ficaram assombrados de medo
caíram, lembra essa passagem bíblica? E saíram correndo. E voltaram para a cidade, para contar para quem? Para os sacerdotes e também para Pilatos, que era o general deles. Olha o verso 12. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Para quê? O 13. Recomendando-lhes que dissessem, olha só, subornaram os guardas, porque os guardas chegaram lá com um olho enorme. A gente viu uns anjos, de madrugada vieram anjos, e os anjos abriram a pedra e Jesus ressuscitou. Não, vamos pagar vocês, para vocês parar de dizer essas coisas. Pagaram ele e disseram o seguinte, ó: vieram de noite os discípulos de Jesus e roubaram enquanto vocês dormiam. Olha o 14. Caso isto chegue ao conhecimento do governador Pilatos, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. O 15. Eles fizeram o que, irmãos? Aceitaram, ó. Não aceitaram? Fizeram como estavam instruídos. Isso aqui foi uma difamação. Inventaram uma grande mentira, não foi? Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Você entendeu porque tem judeu que está esperando Jesus pela segunda vez e vão quebrar a cara? Porque quando Jesus veio pela primeira vez na terra, ele veio como, igreja? Salvador. Amém? Apocalipse diz que quando ele voltar pela segunda vez, ele voltará como? Juiz. Então esse povo está esperando Jesus pela primeira vez, eles vão ser decepcionados. Pelo quê? Por uma desinformação, um fake news e algo prejudicial que correu, amado, há mais de 2000 anos. Olha. Por isso que é importante, amado, quando você for pregar a palavra de Deus, você pregar ela como ela diz. Pastor, mas não vão gostar. Eu posso perder a amizade. Eu posso perder amigos. Saiba como pregar. Saiba como expor uma verdade. Mas, amado, se deixarem de te amar, é porque é a decisão deles. Mas você falou a verdade. Você falou a verdade. Verdade também dói, amado. Tem gente que só quer ouvir o que agrada o seu ego. Olha aqui, ó, Romanos 12, 18. Abra aqui, Elias, por favor. Romanos 12, 18. Diz assim, ó. Se possível, o que, igreja? Quando tenha... Amém, amados? Amado, quando depender de ti, só de ti, tenha paz com todos os homens. Não seja briguento, não seja uma pessoa arruaceira de causar confusão, causar inferno na vida dos outros. A Bíblia diz, ó, se possível, quando depender de ti, tenha paz com todos os homens. Não espere que os homens tenham paz contigo. Se depender de ti, partir de você, tem que ter paz. Quer ver, ó? Romanos 5:8, por favor. Eu acho que é o versículo 8. Passa, Liz. Desculpa. Mateus 5:8, desculpa. Mateus 5:8. Bem-aventurado o quê? Tem um coração limpo, amado. Mas fala dos pacificadores, Elias. Vê se é o 9. É o 9. Leia comigo, igreja. Bem-aventurado o quê? Amado, quem faz inferno na vida dos outros não é filho de Deus. É filho do diabo. Porque um pacificador tem dois brigando, ele tenta trazer a paz. Trazer a paz. Trazer o quê? Reconciliação. Trazer o quê? Conserto. Trazer o que mais? Arrependimento. Harmonia. Reatar amizades. É um... Eles são chamados como? Todo mundo quer ser chamado filho de Deus. Mas não quer fazer por onde?
Tem gente que é uma cobra venenosa. Dentro só tem veneno. Não, mas eu sou filho de Deus. Quem é tu, pastor? Tá me apontando, tá me julgando? Não. Amado, a gente não pode julgar ninguém se ninguém está mostrando atitudes. Mas quando tu mostra atitudes, tu está mostrando quem tu é. Isso não é julgamento nenhum. Só está mostrando quem tu é. Mas tem pessoas que não aceitam se converter dos seus maus caminhos, como a Bíblia fala. Olha aqui o slide. Volta aqui para o slide, Inês, por favor. Hoje nós teremos ceia, amado. E a ceia, ela tem uma ênfase. É a gente se alegrar em quê? Morte e ressurreição do Senhor Jesus. Aleluia, igreja? Amado, primeiro, a morte de Jesus foi em lugar de quem? Meu e seu. Aleluia? Expiação vicária foi o que Jesus fez por nós. É uma substituição penal. Quem devia pagar pelos atos não era Jesus, era eu. Mas Jesus pagou tudo que eu devia para Deus, aonde? Na cruz do Calvário. É chamado de substituição penal. O nome bíblico é expiação vicária. Significa que Cristo sofreu a punição do pecado de outros em lugar dele. Vicários Filii Dei, como eu falei naquele dia para os irmãos, pesquisem para você ver, amado. Vigário do Filho de Deus, substituto do Filho de Deus e representante do Filho de Deus. Tem pessoas aqui na terra se chamando disso aqui, ó. Amado, ninguém pode substituir Jesus. Ele é insubstituível. Tem um livro de Augusto Cury que fala assim, que ninguém é insubstituível. Jesus é. Ele é insubstituível. Ninguém pode substituir Jesus. Ninguém. Aleluia, igreja. 1 Pedro 3,18 diz assim, ó. Porque também Cristo padeceu. Ó, palavra linda, ó. Nossa palavra aqui, ó. Uma vez. Amado, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário foi suficiente. Ele não precisa morrer uma segunda vez por nós. Olha, ó, uma vez. Pelos pecados. O justo, que é Jesus, né? Por mim, para levar-nos a quem? Mortificado, na verdade, aonde? Mas, irmão, foi por isso que Jesus teve que vir a este mundo como homem. Ele tinha que morrer e sentir dores na carne. A única dor que Jesus não sentiu na carne foi a dor do pecado. O pecado não entrou na vida de Jesus. Mas fome, sede, dor, saudade, que você puder imaginar de sentimentos humanos, Jesus sentiu. Agora, pecado não. E até a morte ele sentiu. Coisa que nós não sabemos ainda, a dor da morte. Nós sabemos a dor da morte de um ente querido. Aquela saudade que a gente tem dentro de nós. A separação brusca que a morte causa. Mas não tivemos sentido ela. Entendeu? Ele não sentiu, como estou dizendo, no contexto de prática. Ele não teve a prática do pecado, Jesus. Mas o que o pecado faz de dor na vida do homem, nesse contexto, ele sentiu. Romanos 8,32, igreja. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes fez o quê? Amém? Segundo ponto. A morte de Jesus foi o quê? O que é isso? O que é redenção, amado? Libertação mediante um. Nós éramos presos pelo pecado. Prata nem ouro podia pagar o pecado. Então, como é que um podia se libertar do pecado, amado? Nós íamos ser escravos do pecado para sempre. Você sabia disso? Porque como é que alguém poderia nos libertar se não tinha força contra o pecado? Amado, só quem teve força contra o pecado foi Jesus. Sabia que o pecado e a morte andam juntos? Pecado, morte e inferno andam juntos. Quando uma pessoa peca demais, o que a Bíblia diz? O salário do pecado
é a morte. E um homem morrer sem Jesus é aonde? É inferno, amado. Não é pastor Fábio que está dizendo isso, amado. É Jesus que nos ensina isso. Mas tem pessoas que não querem ouvir isso. Só querem ouvir coisas bonitas. Mas vive no mundo, enquanto está vivo, práticas que desagradam o coração de Deus. Significa que Jesus pessoalmente libertou os seus do pecado, pagando por isso com seu próprio sangue. Ele nos trouxe redenção. Colossenses 1,13 diz o que, igreja? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para onde? Amém. Amado, você saiu daqui, ó, e você está onde hoje? Aqui, ó. Quem te transportou foi Jesus. Amém? Pastor Fábio, mas eu estou aqui ainda. Amado, o teu corpo ainda está aqui. Mas o teu espírito consegue se alegrar em Deus, não consegue? E há uma certeza de que você está no reino do Filho do seu amor. Atos 20, 28 diz o quê? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou. Então, a igreja de Deus, amado, foi resgatada pelo próprio sangue de Jesus. Amado, ama a igreja de Deus. Cuide da igreja de Deus. Ela também teve um preço que foi pago. Colossenses 1,14, em quem temos a redenção pelo sangue de Jesus. A saber, então, pelo sangue de Jesus, amado, que você tem a remissão dos seus pecados. Amém? Agorazo, ou então agorá. Bora aprender isso aqui, amado. Agorazo ou agorá. O que é isso? Quer dizer, comprar algo no mercado. No tempo de Paulo, as pessoas iam em mercados chamados agorazo ou então agorá. Eu vou me pronunciar só agora, agorá, tá, amado? E no agorá, que é esses mercados aí, ó, tá só as ruínas hoje, lá na cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso você achava de tudo, desde escravos, como também comida, mercadoria, joias, tudo. Era um grande agorá, era um mercado a céu aberto. O mundo é um agorá. As pessoas que vivem sem Jesus são escravas. E são senhores de quem? Do diabo. O pecado é a coleira que o diabo segura muitas pessoas. Você conseguiu me entender? Isso é muito triste. Amado, quando você tem alguma prisão do pecado, quem está te segurando é o diabo. Para você não romper tua vida cristã. Não romper em Deus. Por isso, amado, que as correntes do pecado, elas levam a pessoa para a morte. Sabe por que o diabo não pode matar todo mundo de uma vez só, amado? Porque há pessoas que Deus tem um plano e Deus age com elas por misericórdia. E há pessoas que estão debaixo de oração. Alguém está orando por elas. E essas pessoas não morreram por isso. Agora, amado, há um momento que a pessoa também tem que se decidir. A Brasil Paralelo, ela vai lançar agora um filme que fala sobre praticamente como é que o diabo age na vida de um homem. Acho que é no dia 10. É 10 ali, já viu? Ou é 10 ou dia 16 deste mês. Eu vou postar no grupo da igreja. E vai ser um filme gratuito, amado. Que vale a pena você assistir. É um filme brasileiro, mas que tem muitos ensinos bíblicos nele. 1 Coríntios 6:20. Porque nós fomos comprados. Que bom preço é esse? A vida de Jesus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso, os quais pertencem a Deus. Olha aí, ó. Por que ele não fala alma aqui? Ele só fala corpo e espírito. Porque a nossa alma, amado, ela precisa ser mortificada lá na cruz do Calvário. Aonde estão nossos desejos, impulsos, vontades, nosso gênio, maneira de ser, de responder, está na nossa alma. A nossa alma, nós precisamos levá-la a conhecer Jesus.
Quando você não está com vontade de vir para a igreja, que nem você mesmo se entende, está lá em Romanos capítulo 7. É bom você mortificar a tua alma. Porque o teu espírito, já glorifica a Deus, teu corpo também. Agora, a tua alma tem umas vontades meio doidas a certas horas. Tem hora que a alma de umas pessoas tem uns impulsos, uns desejos, uns pensamentos que não são de Deus. Se critique. Se avalie sob a luz da Bíblia. Esse meu pensamento não é de Deus, não. Exemplo. Vocês acham que o desejo que Judas teve de vender Jesus foi de espírito? Foi de corpo? Foi de uma alma. De uma alma de um homem que via milagres todos os dias, mas não se deixou converter. Aquele impulso que Pedro teve de pegar a espada e cortar a orelha do soldado, aquilo ali não foi espírito não, irmãos. Nem foi corpo. Ou seja, a alma de Pedro usou o corpo dele para cortar a orelha do soldado. Então, amado, tem pessoas que são presas a vícios porque a alma dela ainda não se converteu a Cristo. E a alma dela impulsiona a pessoa a ter práticas que nem essa pessoa sabe que está fazendo aquilo. Quando uma pessoa vai uma boca de fumo, amado, usar droga, ela vai como? Com os próprios pés dela. Com a própria mão que ela acende o cigarro de maconha, ou bebe uma bebida, com as próprias mãos. Mas ela está sendo dominada de uma forma cega, sem consciência, porque a consciência está na alma. Só que nesse momento essa alma está morta. Entendeu? Quem que não sabe que droga faz mal? Todo mundo aqui sabe que droga faz mal. Por que um drogado então se droga? Porque está sem consciência. A alma dele está presa, escrava do pecado. E consequentemente essa alma está dominando esse corpo. Essa pessoa, amado, se ela não se converter a Cristo, ela também está fazendo mal à sua família, aos seus familiares. E é preciso que a gente tenha esse entendimento aqui, que essa pessoa precisa de quê? De ressurreição. Ela precisa morrer para o pecado e ressuscitar para Deus. Amado, nós quando andamos aí pelo mundo, como é que o mundo nos olha? Nós somos mortos-vivos para o mundo. Porque morremos para o mundo e ressuscitamos para Deus. Aleluia, igreja. Então, finalizando. Terceiro, a morte de Cristo foi o quê? A reconciliação para com Deus. O que é reconciliação? Quer dizer, mudança de... Antes tínhamos um relacionamento muito firme com o pecado. Deixamos o pecado para ter um relacionamento com Deus. Por quê? Fomos reconciliados com Deus na cruz do Calvário, através da morte de Jesus. Onde havia hostilidade, nós não nos entendíamos com Deus, agora há paz, tem harmonia entre as partes, entre Deus e a humanidade. Efésios 2,16 diz o seguinte: pela cruz, Jesus reconciliou a humanidade com Deus em um corpo. O que é esse corpo? Hoje é chamado de igreja. Amém, igreja? Esse corpo é chamado hoje de igreja. Matando com ela as inimizades. Colossenses 1,20. Em que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém, irmãos? Amados, você sabia que quando o diabo fez o que fez no céu, deixou um clima, e Jesus reconciliou, tirou aquele clima de hostilidade, trouxe paz. Não foi só paz na terra, amado, foi também paz no céu. Paz no céu. Olha como Jesus é poderoso. A morte de Cristo foi para a propiciação de Deus. O que é isso? O que é propiciação? Propiciação é tornar alguém favorável a outro.
Amado, nós nunca tínhamos condição de chegar mais perto de Deus. O pecado nos deixou tão feios, tão irreconhecíveis, pessoas assim, tão, assim, como se diz? Tem uma palavra que eu já lembro. Repugnantes, que não tínhamos mais condição de chegar perto de Deus. Mas através de Jesus, Ele foi para nós a propiciação pelos nossos pecados. Deus, que era inimigo do homem perdido, está virado com ele, se torna agora favorável ao homem e ao relacionamento com ele. Ou seja, eu quero me relacionar com o homem. Porque Jesus, amado, conseguiu nos limpar da sujeira que o pecado nos colocou. Imagina uma pessoa, amado, totalmente suja de óleo. Para limpar alguém de óleo, tem que ser um produto específico, né? Para limpar de óleo. Eu ir para o meu banheiro, querer me lavar com o sabão que eu tomo banho todo dia, não vai tirar aquele óleo. E ao contrário, vai sujar todo aquele banheiro. Mas Jesus, amado, através do seu sangue, conseguiu nos limpar, nos deixar mais alvo do que a neve. Não fala lá em Isaías 1,18? O sangue dele nos torna mais alvo do que a neve, branco como a lã. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem o quê? Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha só, amado. Amado, creia em Jesus. Aceite Ele na sua vida. Não faça como esses judeus que, coitado, foram desinformados. Até hoje estão desinformados. Mas nós temos condições de pregar para eles. Temos condição de dizer para eles, olha, foi um erro. Está bem aqui, ó, Mateus. Está bem aqui, Mateus, mostrando para vocês que tem esse erro. Os soldados foram comprados. Aqueles soldados foram ensinados a mentir para uma nação, mentiram, e até hoje essa nação está pagando o preço. Amado, Israel não era para ser um país pequeno, era para ser um país potência, até em território. Ele é uma potência em tudo. Que ele bota a mão, ele é bem sucedido. Mas era para ele ter mais território mundial. E que pena que não tem. Porque não foi obediente ao Senhor nos seus caminhos. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, como esses homens pecaram. Mas se alguém pecar, temos o quê? Um advogado para com Deus, para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2,2. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e nos enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus, igreja. Vamos celebrar a ressurreição de Jesus.